Eu falo agora no período da liderança de meu partido, o PCdoB, mas já tive a oportunidade de, na manhã de hoje, vir à tribuna e iniciar um assunto que não pretendo esgotá-lo nesse momento, apenas concluir uma pequena parte. Eu que dizia e falava a respeito de uma reunião que tive há pouco tempo com membros do Ministério Público Federal do meu estado do Amazonas, não só procuradores, mas, sobretudo, os servidores do Ministério Público, que me entregaram um pleito do qual contam com meu absoluto e mais irrestrito apoio, que diz respeito à atualização do plano de cargos e carreira dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, plano esse que tramita através do projeto de lei 7.919 de 2014. Penso que há, de fato, uma defasagem significativa na remuneração desses servidores, que precisa ser corrigido o quanto antes, senhor presidente. Então, em relação a esse aspecto, quero dizer ao conjunto dos servidores, dos membros do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público da União, que contam com o nosso apoio irrestrito a esse projeto de lei 7.919 de 2014, que tramita no Parlamento Brasileiro. Mas, durante minha ida ao Ministério Público, o que eles me relataram, e já era do nosso conhecimento, não apenas do meu conhecimento, mas do conhecimento da própria bancada do Amazonas, é a insuficiência da presença do Poder Judiciário e, portanto, do próprio Ministério Público na nossa região e, sobretudo, no estado do Amazonas, senador Walter Pinheiro. E Vossa Excelência, que dirige a sessão neste momento e que é senador pela Bahia, não enfrenta um problema, não enfrenta de forma muito diferente o mesmo problema que nós enfrentamos lá. Mas, sem dúvida nenhuma, há uma distorção em relação ao tamanho e à presença de uma série de equipamentos públicos no Brasil, da sua má distribuição no Brasil. E isso também ocorre, infelizmente, com o Poder Judiciário. Eu dei alguns dados pela manhã e gostaria de complementar com outros. Em relação à presença, e nós compomos, assim como compõe a Bahia também, o Amazonas compõe, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é composto por 15 unidades da Federação. Vejam bem, unidades que vão do estado do Amazonas, passando pelo Amapá, até Maranhão, Tocantins e Minas Gerais, Distrito Federal também. Ou seja, não é à toa que aprovamos uma emenda há algum tempo constitucional criando novos tribunais regionais federais a partir da divisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Espero que não demore muito o dia em que a gente possa efetivamente promulgar a emenda constitucional e fazer com que outros tribunais regionais federais nasçam. Mas numa comparação, presidente, senador Walter Pinheiro, do número de varas federais dos estados que compõem o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eu quero dizer que a pior situação é do estado do Maranhão. São 456, quase 457 mil habitantes para uma vara federal, E logo na sequência vem o estado do Amazonas, quase 390 mil habitantes para uma vara, seguido do estado do Pará, com a média semelhante de 385 mil habitantes para uma vara. Na sequência, e a Bahia, eu aqui citei, não é diferente, senador Walter. A Bahia, ela tem exatamente 368 mil habitantes para cada vara federal em seu estado, o que é extremamente grave. Quando a gente faz a avaliação de juízes, o número de juízes por habitante, o estado do Amazonas disparadamente ganha, entre aspas, perde, porque é o estado que tem o menor número de juízes proporcionalmente ao tamanho, ao número de habitantes. São quase 400 mil habitantes para um juiz.
Isso é impossível. Desse estudo é que saiu um trabalho muito complexo, que já está, já tem posse deste trabalho o Poder Judiciário, o presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, já tem em mãos dados, esses dados que eu aqui estou citando apenas alguns, o Ministério Público Federal, e seria importante que fosse estudado com muito carinho, com muita atenção, o pleito que faz o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal do Estado do Amazonas, que solicita a criação de novas varas federais nos municípios de Lábrea, de Erunepé, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. Ou seja, hoje nós temos três unidades no estado do Amazonas. Nós temos, além de Manaus, nós temos vara em Tabatinga e em Tefé. Tefé fica na região do Médio Solimões. Tabatinga fica no Alto Solimões, ou seja, Rio Amazonas, fronteira já com a Colômbia e com o Peru. Então, há a reivindicação da criação de mais 7 novas varas em Parintins, Itacoatiara, repito, Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Erunepé e Lábrea. Então, eu creio que esse pleito ele é muito importante. E, senhor presidente, a gente vive um momento delicado do ponto de vista da economia. Aliás, são inúmeros os senadores e senadoras que se revezam da tribuna para retratar e falar um pouco do que foi a audiência pública que tivemos ontem no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em que ficou claro que a gente vive um momento delicado na economia brasileira. Não vivemos em absoluto nenhum caos. O Brasil não é uma nação falida. O Brasil não está prestes à falência, como tentam dizer. Apenas precisamos prestar muita atenção e tomar as decisões certas nesse momento delicado. E que, repito, é uma crise que foi sendo canalizada e que hoje está batendo as nossas portas. Uma crise da economia que atinge, se não a totalidade, mas a maior parte do mundo capitalista. Não aconteceu diferente na Rússia, não aconteceu diferente na Índia, não aconteceu diferente na China, tampouco em Portugal, na Espanha, na Colômbia, enfim, em todos os países do mundo. Então, é óbvio que a gente vive uma crise, mas não é por conta de crises econômicas que a gente deva permitir que o Brasil pare. Se não há condições da criação de novas varas, e eu lembro, não muito tempo, nós aprovamos uma lei criando novas varas, e algumas pouquíssimas dessas foram para o estado do Amazonas, creio que seria o caso de discutir até uma possível permuta, um possível remanejamento de varas, de tal forma que algumas regiões não sejam tão penalizadas, a Justiça, o Ministério Público não seja tão sobrecarregado como acontece nos dias de hoje. Então, mais uma vez, eu aqui concluo essa parte do meu pronunciamento, hipotecando não só a solidariedade total, ampla e restrita, mas hipotecando principalmente o apoio aos membros do Ministério Público da União para o encaminhamento e a resolução dos seus pleitos, sejam eles em relação ao seu plano de carreiras ou em relação ao próprio funcionamento da Justiça Federal e do Ministério Público Federal no Brasil. Mas, senhor presidente, há um outro tema que me trouxe à tribuna neste momento. E este tema, senhor presidente, quero dizer que também iniciarei, mas procurarei dar sequência a ele com muita ênfase. Eu aqui me refiro a algumas notícias divulgadas nesses últimos dias, que, aliás, logo quando o episódio foi definido, nós imaginávamos que isso fosse acontecer. E agora, passados 2, 3 anos, os dados apenas comprovam que nós tínhamos razão à época. E eu me refiro, senhor presidente, à situação da Infraero, da empresa aeroportuária, empresa pública aeroportuária do Brasil. Me refiro à Infraero, senhor presidente, porque até 2011, todos os aeroportos brasileiros, uma parte deles, aqueles localizados nos municípios do interior,
eram de responsabilidade, como são ainda, dos municípios, alguns poucos dos estados e um número muito menor de responsabilidade da aeronáutica. Mas a maioria dos aeroportos, salvo engano, em torno de 66 aeroportos das capitais brasileiras, das grandes cidades, eram e, na maior parte, ainda são administrados pela Infraero. Mas com a proximidade do evento Copa do Mundo, que aconteceu recentemente no Brasil, e com a dificuldade e a premência do tempo para que alguns aeroportos dos maiores, dos mais significativos, sofressem uma reforma e estivessem preparados para a Copa do Mundo, o governo brasileiro decidiu acelerar, senador Paim, decidiu acelerar o processo de concessão, que, no fundo, é uma privatização, mesmo temporária, mas é uma privatização dos aeroportos. De sorte que, no ano de 2011, 3 grandes aeroportos foram postos à concessão. Repito, os 3 grandes, maiores, mais lucrativos aeroportos do Brasil. Guarulhos, Brasília e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, que, salvo engano, depois de Guarulhos, é aquele que tem a maior movimentação de cargas do nosso país, sem falar na movimentação importante de passageiros. Esses 3 aeroportos foram privatizados. Um ano depois, senhor presidente, um ano depois, em 2012, foram mais 2 aeroportos colocados na lista das concessões das privatizações. Os aeroportos do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, e o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, Belo Horizonte, que, aliás, fica na cidade de Confins, em Minas Gerais. Mais uma vez, eu repito, foram os 5 maiores aeroportos do Brasil que foram concedidos, que foram privatizados. E nós dizíamos, à época, não concordar com o modelo estabelecido pelo governo federal. E se discutia muito, à época, a possibilidade de colocar também no pacote das concessões o aeroporto de Manaus. O aeroporto de Manaus, senhor presidente, é o 3º maior do Brasil em movimentação de cargas. E eu cheguei a vir inúmeras vezes dessa tribuna dizendo o seguinte: eu também acho que a administração do aeroporto não seja algo fundamental ao Estado brasileiro, não seja algo imprescindível ao Estado brasileiro. Nós não estamos falando de segurança nacional. Controle de voo, sim. Operação de pistas, sim. Mas não a estrutura aeroportuária, aquela que recebe os passageiros, aquela que tem lojas de conveniência, enfim. Isso não é tão fundamental. Nada que não seja possível de ser concedido à iniciativa privada. Mas o que nós questionávamos à época era um modelo. Será que seria mais acertado, senador Paim, aquele modelo, pegar os melhores, os mais lucrativos aeroportos e oferecer à iniciativa privada? E quando chegou a discussão o aeroporto de Manaus, eu imediatamente vim à tribuna e disse, não tem problema, não tem problema, darei meu apoio. Agora, no estado do Amazonas, para colocar o aeroporto de Manaus para concessão, vamos colocar os outros 61 aeroportos do interior. Aliás, somos 61 municípios, mas nós sequer temos 61 aeroporto, alguns municípios do Amazonas sequer aeroporto têm. Porque já tinha o entendimento de que no modelo de concessão é preciso você garantir, claro, a sustentabilidade a quem está recebendo a concessão, mas também aquele que está entregando. Porque, afinal de contas, a proposta não era fechar as portas da Infraero, não era encerrar as atividades da Infraero, apenas passar alguns aeroportos para concessão. E o que aconteceu? Então, veja, no Amazonas dizíamos isso. Se querem conceder o aeroporto de Manaus, que é a galinha dos ovos de ouro, vamos junto conceder os outros aeroportos que não são lucrativos. E, portanto, para que eles existam, para que eles funcionem, tem que ter a mão do Estado. Até por uma questão de segurança, aí sim, por uma questão de segurança. Porque aeroporto na Amazônia brasileira não é uma questão de luxo, de opção de transporte para a população, não. Muitas vezes é o único meio de transporte, principalmente quando ele é requerido de forma urgente. E o resultado, alguns anos depois, está aqui publicado na imprensa, publicado pelo jornal Correio Brasiliense, pelo jornal Valor Econômico.
um prejuízo acumulado à Infraero de quase 5 bilhões de reais. Esse foi o resultado dos anos de 2013 e 2014. Repito, um prejuízo de quase 5 bilhões de reais. Eu sei que nós poderemos tirar daí uma parcela importante de recursos que foi dedicado ao plano de demissão incentivada. Podemos tirar, mas mesmo que tiremos isso, o acúmulo do prejuízo ultrapassa a casa dos 3 bilhões de reais. Isso podia ter sido evitado? Podia ter sido evitado, sim. O México, na década de 90, segundo o noticiário, segundo as informações, fez também o seu processo de concessão dos aeroportos, mas dividiu os aeroportos daquele país em 4 lotes. E no mesmo lote colocou aeroportos superavitários e aeroportos deficitários. É no mínimo isso que tem que ser feito, porque do contrário é o Estado brasileiro abrir mão de um lucro que poderia ter para manter os aeroportos, ou seja, para manter a sua atuação no mesmo segmento. Porque não adianta a gente imaginar ou pensar que podemos deixar para o livre mercado a decisão de fechar ou não o aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Tefé, no estado do Amazonas, ou manter ou não em funcionamento o aeroporto de Guajará, de Ipixuna, de Irunepé, de Carauari, todos os municípios do meu estado. Não, essa é uma decisão do Estado, e a decisão do Estado é para que os aeroportos se mantenham em funcionamento, porque, repito, é uma questão de funcionamento do próprio Estado brasileiro. Agora, se esses aeroportos não pertencem a uma empresa, não é, que dê lucro, porque se pertencer, a empresa pode, com o lucro de um, manter o outro que é deficitário. E assim funciona, por exemplo, o sistema elétrico brasileiro. Assim funciona o sistema elétrico brasileiro. Mas não, decidiu-se naquela época entregar os melhores e os maiores aeroportos. Isso não foi bom para o Estado brasileiro. E falo daqui sem problema nenhum, porque posso até resgatar os meus pronunciamentos da época. Eu ia exatamente nessa mesma direção, dizendo que o problema não é a concessão, o problema é a forma como a concessão está sendo feita, a forma como a concessão está sendo encaminhada. Agora, o ministro Padilha, que, aliás, eu quero aqui dar um testemunho, estive há pouco tempo com o ministro Padilha, tratando de problemas também vinculados a aeroportos do interior do meu estado. São pendências judiciais em relação à ocupação por parte de moradores de áreas que pertencem ao aeroporto, de Barcelos, de Parintins e de Humaitá, salvo engano. Humaitá não, Manicoré, e de Manicoré. E eu vi a disposição do ministro Padilha em enfrentar e resolver todos os problemas que tem à sua frente. Ele que é o ministro, o titular da Secretaria da Aviação Civil. E a notícia que temos é que ele está disposto a colocar os demais aeroportos para também passarem pelo mesmo processo de concessão, ou seja, de privatização. Mas tudo indica que 3 desses aeroportos serão tirados da lista. 3. Os aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, de grande movimentação de passageiros, de Congonhas, talvez o maior em movimentação de passageiros do Brasil, e o de Manaus, que, repito, é o 3º maior em movimentação de cargas, e esse continua ainda na mão do Estado brasileiro. Eu espero que isso aconteça, mas espero mais, espero que os demais sendo colocados para a concessão sejam colocados com mais critério, dentro de um planejamento mais rígido, um planejamento que possa fazer estudos de impacto. Porque, eu repito, nós estamos num momento em que o Brasil atravessa por uma situação difícil na economia. Tudo é motivo para buscar uma economia. É uma medida provisória que trata das pensões, é outra medida provisória que trata do seguro-desemprego, é um problema que não pode ser regulamentado a dívida, o pagamento, a mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios brasileiros por conta de impactos de 2 bilhões, de 3 bilhões de reais. E esse prejuízo da Infraero, quem vai bancar com ele? É óbvio que será o Orçamento Geral da União. É óbvio que serão recursos públicos. Isso tudo poderíamos ter evitado. E, repito, eu não estou aqui dizendo que,
podíamos não ter concedido os aeroportos à iniciativa privada. Não, mas tê-lo feito sob um outro modelo. Então, diante dessas constatações, e não apenas para ficar nas constatações, senhor presidente, visto que estamos próximos, pelo que tudo indica, de uma outra tomada de decisão por parte do governo brasileiro, da Secretaria da Aviação Civil, da SAC, é que eu estou apresentando um requerimento junto à Comissão de Infraestrutura, convidando o ministro Eliseu Padilha, convidando outras autoridades para que a gente possa retomar esse debate, senador Paim, retomar esse debate que eu considero fundamental. É óbvio, até uma criança em período de alfabetização entende que se você possui 4 empresas e 2, ou pelo menos uma dessas 4 empresas é muito lucrativa e as outras não, e você vai se desfazer dessas empresas, você só se desfaz daquela que é lucrativa, é óbvio que você vai ter problema com as demais empresas. Então, nós ainda temos muitos aeroportos. E para que isso não se repita, e está aí, as matérias todas dizem, a Infraero podia ter apresentado os problemas de uma vez ou outra, aliás, tinha que ter passado por um grande processo de modernização, de revitalização, deve passar por esse processo de modernização, de revitalização, e eu sei que eles têm um belo projeto para a Infraero, para que a Infraero se torne, de fato, uma empresa, continuando estatal, mas uma empresa que atue no mercado, e não apenas no mercado brasileiro, mas no mercado exterior também. É possível fazer isso, porque vários países do mundo têm empresas estatais que atuam no mercado internacional. É importante que a Infraero passe por essa situação. Então, estou apresentando esse requerimento para que a gente inicie esse debate no âmbito da Comissão de Infraestrutura. Creio que não há nenhuma razão para pressa mais. O que tinha que ser tomado com muita rapidez, com muita pressa, e no meu entendimento que as decisões não foram muito acertadas, nós não estamos na iminência de nenhum problema imediato que exija que decisões tenham que ser tomadas sem que estejam plenamente debatidas e plenamente seguras de que são decisões corretas e boas para o Brasil, para o povo brasileiro, senhor presidente. Então, é isso. Repito, apresentarei este requerimento à Comissão de Infraestrutura para que a gente inicie um ciclo de debates importante em relação aos aeroportos brasileiros. Muito obrigada.